Bem-vindos ao debate sobre o terceiro episódio da série documental da RTP1 com o tema Clarividência e Precognição. Imaginem isto. Estamos no pico da Guerra Fria. O exército dos Estados Unidos e as suas agências de inteligência estão tão aterrorizados com a possibilidade de os soviéticos terem desenvolvido uma espécie de arma invisível que decidem financiar videntes. O objetivo era espiar bases nucleares a milhares de quilómetros de distância do outro lado do mundo, usando apenas a força da mente. Quer dizer, parece o enredo de um mau filme de ficção científica, mas aconteceu mesmo. Foi real, foi documentado e, o mais surpreendente de tudo, segundo a série que hoje analisamos, estes estudos nunca pararam. Pois esse é o ponto fulcral. Exatamente. A grande questão do nosso debate hoje é precisamente esta. A continuidade incessante destes estudos, que envolvem atualmente mais de meia centena de cientistas, representa a validação definitiva de que estes fenómenos são reais e mensuráveis. Ou será que esta procura é apenas a prova da nossa profunda necessidade psicológica de procurar algo transcendente, algo que está, como diz o título da série, para além do cérebro? E a minha posição, olhando friamente para os dados, é clara. O investimento institucional continuado e a aceitação científica dos resultados em laboratório provam que estamos perante capacidades reais e inexploradas da mente humana. Capacidades que exigem urgentemente uma expansão dos nossos modelos científicos atuais. Bem, é impossível não ficar fascinado com essa narrativa da Guerra Fria, claro, mas a minha posição baseia-se numa contradição no próprio material que a série nos apresenta. Contradição? Como assim? Pensa nisto. Se os resultados já foram cientificamente aceitos, como se alega, por que razão a ciência, e aqui cito a própria série, continuaria a procurar forma de demonstrar que estes fenómenos são reais? A meu ver, o facto de continuarmos desesperadamente à procura da prova irrefutável revela que, apesar de décadas de estudo rigoroso, ela simplesmente não existe. Portanto, achas que é tudo uma ilusão? Essencialmente, sim. A resiliência destes estudos não demonstra a existência da clarividência enquanto força física. Demonstra, sim, o quão fascinante e complexa é a psicologia da crença humana. É uma exploração fantástica da nossa incapacidade enquanto espécie de aceitar a mortalidade e os limites físicos do nosso próprio cérebro. Mas repara no peso do que estás a descartar logo à partida. Não estamos a falar de meia dúzia de entusiastas com bolas de cristal. O documentário traz-nos para a atualidade e foca-se no olhar e no estudo de 50 cientistas e especialistas. Certo, cientistas sérios. Sérias e respeitados. Pessoas com doutoramentos. Pessoas que trabalham em universidades e laboratórios de topo, inteiramente focadas nestas múltiplas dimensões da consciência. O objetivo deles é, explicitamente, desafiar tabus. A ciência avança exatamente quando se atreve a olhar para o que o conservadorismo académico rotula de marginal. Pois quebrar tabus é ótimo, mas... Mas deixa-me só concluir este raciocínio. A passagem do que era pura praxicologia esotérica para o campo do estudo sistemático prova que a clarividência e a precognição contêm dados empíricos que já não podem ser ignorados. Espera aí, estás a dizer que estas anomalias estatísticas registadas por esses especialistas provam que a mente viaja pelo espaço? Estou a dizer que apontam para algo real. Porque há um salto lógico tremendo entre temos aqui um dado curioso no laboratório e alguém consegue ver uma base militar russa com os olhos fechados. Quando olhamos para a origem disto tudo, para as tais agências governamentais como a CIA, o motor inicial não foi o rigor metodológico, foi a paranoia, pondo as coisas de forma simples. Certo, a Guerra Fria explica o medo inicial, a paranoia dos anos 70, pronto. Mas e agora? A Guerra Fria já acabou há décadas. Bem, mas nem por isso, a julgar pelas notícias recentes. Bem, mas o medo de um ataque soviético clássico não explica o presente. Se a CIA ou o Departamento de Defesa investiram nisto e, como relata a RTP, estes estudos nunca pararam, isso tem de significar algo. Instituições militares e governamentais são pragmáticas até à exaustão. São pragmáticas a gastar o dinheiro dos contribuintes, queres tu dizer? Eles cancelam projetos milionários todos os dias se não virem resultados. Se mantiveram isto vivo, é porque encontraram um sinal no meio de todo esse ruído. Eu percebo perfeitamente porque pensas assim, mas deixa-me dar-te uma perspectiva diferente. Durante os anos 70, a inteligência americana recebia relatórios quase todos exagerados de que os russos estavam a investir milhões em espionagem psíquica. O que é que um analista militar pragmático faz perante isto?
Tenta replicar naturalmente. Exato, ele não precisa de acreditar na clarividência para a financiar. Ele só precisa de mitigar o risco, por mais ínfimo que seja, de que ela possa ser real. Cria-se um investimento irracional alimentado pelo medo do desconhecido. Estás a dizer que andaram a tirar dinheiro à rua durante anos apenas por causa da teoria dos jogos? Exatamente. É a teoria dos jogos aplicada ao misticismo. O que os dados laboratoriais nos mostram é um fenómeno de pressentimento que é puramente fisiológico. A mente consciente não sabe de nada, mas o corpo reage. Estás a referir-te especificamente às experiências de condutância da pele, suponho? Vamos olhar para um mecanismo de como isto funciona na prática, porque o rigor metodológico é fascinante. Num laboratório moderno, os participantes são ligados a sensores nos dedos que medem a transpiração. Pensem nisto como um sistema de alarme primitivo do nosso corpo. Quando suamos um bocadinho mais, a eletricidade flui com mais facilidade pela pele. Sim, e o sensor capta esse pico. Até aqui, biologia básica. Certo. É um marcador clássico de excitação do sistema nervoso autónomo, stress corporal ou sobressalto. Ora, o protocolo experimental coloca o sujeito em frente a um ecrã. Um gerador de números aleatórios escolhe, no próprio momento, uma imagem para mostrar. A maior parte das imagens são neutras, uma paisagem, uma cadeira, mas algumas são imagens chocantes, violentas ou altamente eróticas. Imagens que provocam uma resposta emocional forte. Sim, exato. Se a imagem for chocante, o teu corpo tem um pico de stress logo após a veres. Isso é o esperado. O que não é esperado, mas que os dados demonstram repetidamente, é que a excitação fisiológica dos sujeitos começa a subir cerca de 10 segundos antes de a imagem chocante aparecer no ecrã. O corpo prevê com sucesso o seu próprio estado futuro de stress. E repara, isto não é um estudo isolado. Temos as meta-análises da Jessica Woods, estatística da Universidade da Califórnia, e do Patrício Tresoldi, na Universidade de Pádua. Eles agregaram blocos de dezenas de estudos que confirmam que a probabilidade disto ser acaso é astronomicamente baixa. Os dados são tão sólidos que a ciência teve de cunhar um termo novo: atividade antecipatória preditiva. E acho que temos de olhar estritamente para a epistemologia disto, para a filosofia de como fazemos ciência. O nosso trabalho fundamental enquanto investigadores é separar o sinal do ruído. No entanto, há uma pergunta metodológica muito desconfortável que temos de fazer aqui. Como é que seria o aspecto de um campo de investigação científica se, na realidade, não existisse lá fenómeno nenhum? Ou seja, se o sinal fosse absolutamente zero. Assumo que dirias que só veríamos ruído. Veríamos ruído, exato, mas um ruído que, ao longo do tempo, ganha a ilusão de forma. Vou explicar como. Imagina que pegamos em 20 laboratórios diferentes. Se não houver fenómeno real nenhum, o mero acaso e pequenas falhas microscópicas nos geradores de números aleatórios, porque sabemos que gerar aleatoriedade perfeita num computador é incrivelmente difícil. É difícil, mas os computadores modernos usam processos quânticos para isso. Sim, mas o ponto é que vão acabar por produzir anomalias pontuais. Se tu juntares tudo isso numa meta-análise, que é basicamente colocar todos estes estudos pequenos dentro de um grande caldeirão estatístico, o que estás a fazer não é confirmar um sinal genuíno. Estás a acumular e a amplificar o viés metodológico partilhado entre estes laboratórios. Mas repara, o argumento da falha no gerador de números aleatórios não se aplica de forma tão simples. Como eu ia a dizer, nestas experiências modernas, o padrão de imagens exibidas é verdadeiramente imprevisível e, de qualquer forma, a reação do sujeito acontece 10 segundos antes de o próprio computador ter feito o cálculo para escolher a imagem. É aqui que a coisa se torna quase perturbadora para a física clássica. Como é que o corpo reage a uma escolha que ainda não foi feita no universo material? E é precisamente por isso que te dou uma analogia para explicar o que eu acho que está realmente a acontecer nessa análise de dados. Se tu olhares para a estática de um ecrã de televisão, uma televisão antiga sintonizada num canal sem emissão, durante tempo suficiente o teu cérebro vai começar a ver rostos, vai ver padrões e formas ali no meio. É a nossa natureza. E quando dizes que eles encontraram sinal no meio do ruído, temos de perceber o que isso significa tecnicamente. Na esmagadora maioria destes estudos iniciais, o que eles tinham era ruído estocástico. Estás a simplificar demasiado a metodologia, mas continua. Para quem nos ouve e não está familiarizado com o termo, o ruído estocástico é basicamente a aleatoriedade natural de qualquer sistema. É a estática num rádio antigo, são os erros de medição, as variações casuais. É o clássico argumento da ilusão.
O facto de o estudo continuar não significa que a arma funcione, significa que herdamos uma infraestrutura construída para procurar fantasmas na estática. Isso soa muito bem na teoria, mas ignora completamente a metodologia de experiências como o programa Stargate. Eles não punham as pessoas simplesmente a olhar para a estática. Então o que faziam de tão rigoroso? Colocavam um indivíduo isolado numa sala, davam-lhe apenas um conjunto de coordenadas geográficas abstratas, tipo latitude e longitude, de um sítio onde essa pessoa nunca tinha estado. E a pessoa desenhava um guindaste massivo de um formato específico. E dias depois, os satélites americanos confirmavam que os soviéticos estavam a construir exatamente aquele guindaste naquela posição exata. É por causa de acertos impossíveis como este que o documentário refere que os resultados têm sido cientificamente aceitos. Não estamos a falar de espiões assustados a olhar para televisões avariadas. Mas é precisamente nesse ponto do cientificamente aceite que temos de ter muito cuidado. Na ciência experimental moderna, a frase resultados estatisticamente significativos ou aceites não significa aquilo que o público em geral pensa. Significa que passou o crivo estatístico. Sim, mas repara, se eu atirar uma moeda ao ar 1000 vezes, o esperado é ter 50% de caras e 50% de coroas. Se, através de um processo metodológico cheio de pequenas falhas, eu obtiver 52% de caras, quando me concentro intensamente na moeda, isso pode ser publicado como uma anomalia aceite. Mas não prova que eu tenho poderes mágicos sobre o metal. É aqui que entra o conceito do p-hacking. Ah, sério? Vais invocar o p-hacking para desacreditar o trabalho de dezenas de especialistas? Antes de avançarmos, acho que convém explicar rigorosamente como aplicarias isso aqui. Com certeza, o p-hacking acontece quando os investigadores recolhem montanhas de dados e depois começam a torturar esses dados até eles confessarem alguma coisa. Em vez de definirem a sua hipótese logo no início, correm a experiência. Se a pessoa não adivinha a carta certa, por exemplo, o cientista vai ver se ela adivinhou a carta seguinte, ou se apenas as mulheres no grupo tiveram resultados ligeiramente acima da média num dia de chuva. Estás a insinuar que são desonestos? Não, não é desonestidade consciente na maioria das vezes. Eles reconfiguram as variáveis vezes sem conta até encontrarem, por pura sorte matemática, um padrão que parece intenção. É um viés de confirmação disfarçado de matemática. A aceitação que o documentário menciona é, no máximo, a aceitação de que existe uma ligeira anomalia num conjunto de dados, não de que a consciência viaja pelo tempo. Bem, não concordo nada com essa caracterização, porque ela minimiza brutalmente o escrutínio moderno. Se fosse apenas uma questão de p-hacking, a constante revisão por pares e os meta-análises independentes já teriam desmantelado este campo de estudo por completo. Mas já desmantelaram grande parte. Não concordo. Ninguém aguenta 50 anos de fraude estatística sob a lupa de céticos agressivos. Os cientistas referidos pela RTP usam protocolos de dupla ocultação, gaiolas de Faraday para bloquear sinais eletromagnéticos e geradores de números aleatórios quânticos. Isto não é brincar aos dados num quadro de giz, é ciência de ponta. Certo, e quando aplicam todos esses controlos exaustivos, sabes o que acontece invariavelmente ao fenómeno? Mantém-se de forma subtil? Não, ele desaparece ou diminui para níveis completamente residuais. Desaparece porque estás a tentar medir algo fundamentalmente diferente de um fenómeno mecânico. Vocês, do lado mais cético e estritamente materialista, tentam medir a consciência usando a mesma fita métrica com que medem o peso de um tijolo. Há uma analogia fantástica para isto. Exigir que a precognição funcione a pedido num laboratório frio e esterilizado é como tentar medir a temperatura e a estrutura delicada de um floco de neve usando um termómetro quente. No exato momento em que introduzes o instrumento de controlo empírico rígido, a própria natureza da tua observação destrói aquilo que estavas a tentar estudar. A clarividência parece depender de estados alterados de consciência, de espontaneidade emocional ou de perigo extremo. Não pode ser enclausurada e ativada no interruptor só para satisfazer um estatístico. Essa metáfora do floco de neve é linda, confesso, mas também é o derradeiro escape argumentativo. É extremamente conveniente, não achas? Basicamente estás a dizer à comunidade científica: olhem, eu tenho um dragão invisível na garagem, mas ele só respira fogo quando tu não estás a olhar e quando guardas os teus instrumentos de medição. Não é isso que estou a dizer. É exatamente isso. Se o fenómeno recua sempre que tentamos ter a certeza que ele lá está, a navalha de Occam sugere-nos algo muito mais óbvio. A mente humana é uma máquina perita em fabricar ilusões. Tudo isto grita apofonia por todos os lados. Apofonia. A tendência para ver padrões onde eles não existem, certo? Exatamente. E evolutivamente nós fomos desenhados para a apofonia.
Há 100 mil anos, na savana africana, se ouvisse um barulho nas ervas altas e assumisses que era um leão, o teu cérebro recompensava esse reconhecimento de padrão. Mas assumir que a pré-cognição é real, como uma força de transmissão de informação do futuro para o presente, sem a prova inequívoca que a ciência ainda procura, é dar um salto de fé que transcende a racionalidade. Bem, quem nos está a ouvir agora pode estar a pensar no argumento clássico. Se a pré-cognição é real e a CIA estudou isto, por que é que eu não posso usar a clarividência para ganhar o Euromilhões amanhã? Exato, esse é o teste de fogo pragmático. Onde estão os bilionários da clarividência? O problema dessa questão do Euromilhões e da tua insistência na apofonia é que ambos assumem que a clarividência é como ter uma televisão na cabeça que sintoniza o canal do amanhã em alta definição. E o que a série documental demonstra, ao dar voz a cientistas de áreas que vão da física quântica à parapsicologia, é que a interação da mente com a realidade é muito mais subtil e complexa. Estamos a falar de conceitos como a macropsicocinese e a micropsicocinese. O debate já não é sobre entortar colheres com o poder do pensamento. O que seria a macropsicocinese, no caso? Sim, exatamente. Fenómenos visíveis ao olho nu, que aliás têm um historial bastante manchado por ilusionistas e fraudes, concordo. Mas o documentário leva-nos para a micropsicocinese. Falamos da capacidade da intenção humana para influenciar ligeiramente eventos a um nível subatômico ou microscópico. Lá voltamos nós aos laboratórios. Mas é aí que a ciência se faz. Quando liga um indivíduo a um gerador de números aleatórios, uma máquina que cospe zeros e uns com base na degradação radioativa, um processo considerado puramente aleatório pela física moderna, a mera intenção concentrada daquele cérebro consegue, de forma estatisticamente repetível, desviar os resultados. E se a mente consegue influenciar a matéria ao nível quântico ou eletrónico em tempo real, então a capacidade de pressentir acontecimentos à distância não é magia. É um problema de física que ainda não conseguimos matematizar. A ciência sempre avançou, estudando o que a sociedade da época chamava de misticismo. Cuidado que estás a traçar paralelos históricos muito perigosos. Perigosos porquê? A meteorologia, no passado, era apenas a leitura dos caprichos e fúrias dos deuses. A psiquiatria não existia, a doença mental era vista como possessão demoníaca. Historicamente, a telepatia e a intuição profunda pertenceram ao misticismo simplesmente porque não tínhamos instrumentos. Certo. A ciência desmistificou os raios das tempestades e as doenças mentais, mas fê-lo descobrindo mecanismos físicos, químicos e biológicos testáveis. Substituiu a magia por poder preditivo. Qual é o problema da parapsicologia e destes fenómenos da mente alargada? Após 50 anos desde a Guerra Fria, não possuímos um único mecanismo explicativo plausível. Ainda não. Não há uma estrutura biológica ou lei da física conhecida que possibilite o envio de informação do cérebro A para o cérebro B a 5.000 km de distância, sem perda de sinal e sem atraso de tempo. Vocês pegam na mecânica quântica, especificamente no entrelaçamento quântico, e usam-na como uma espécie de pó de fada explicativo. Não é pó de fada, é uma hipótese válida. Mas a física quântica funciona para partículas subatómicas em condições hiperisoladas. Não funciona para redes neuronais massivas, quentes e úmidas dentro de um crânio humano. Estás a exigir que tenhamos um mecanismo completo antes de aceitarmos o fenómeno. Isso é colocar o carro à frente dos bois metodológico. É um método científico. Não, não é. Deixa-me recordar-te que a gravidade foi um fenómeno aceite muito, muito antes de Sir Isaac Newton e muito antes de Albert Einstein ter oferecido um modelo matemático sobre a curvatura do espaço-tempo. Na ciência, o fenómeno observacional vem sempre primeiro. A grande teoria unificadora vem depois. Quando o documentário refere que estamos perante campos que têm vindo a explorar as múltiplas dimensões e os vários estados de consciência, está a preparar-nos exatamente para este período de incubação. A comparação com a gravidade tropeça num pormenor letal para o teu argumento. A maçã cai da árvore, quer tu sejas um cético de trazer por casa o próprio Einstein. A maçã cai se estiveres a olhar, se fechares os olhos, se usares um termómetro ou um paquímetro. É inegável e universal. A clarividência é fugaz. Floco de neve, lembras-te? Pois, mas quando as coisas são fugazes, o ónus da prova recai sempre sobre a alegação extraordinária. Se efetivamente o programa Stargate da CIA nos anos 70 tivesse comprovado de forma útil que a mente se projeta no espaço, achas mesmo que estaríamos hoje a ter este debate? Não estaríamos de todo. Estaríamos a ensinar visão remota básica nas academias militares de todo o mundo.
A tecnologia e a guerra não perdoam. Se funciona, usa-se. O facto de continuarmos há mais século na estaca zero da demonstração prática prova a minha tese. Mas isso não é verdade, não estamos na estaca zero. Essa é uma visão extremamente redutora e um pouco injusta. A jornada, desde os testes por tentativa e erro da Guerra Fria até o escrutínio moderno agora com neurocientistas e físicos no painel, representa um avanço metodológico gigante. Mas os resultados práticos falham? Eu percebo a tua exigência do mecanismo, mas a história da ciência médica e da física refuta completamente essa ideia de que precisamos de uma compreensão teórica imediata para validar e usar um fenómeno prático. Nós, como espécie, frequentemente descobrimos, utilizamos e medimos fenómenos com enorme sucesso empírico, décadas ou até séculos antes de compreendermos os seus mecanismos exatos. Durante muito tempo, no século XIX e inícios do século XX, nós usámos gases e químicos para apagar a consciência de pacientes e realizar cirurgias complexas. Funcionava e salvava vidas. Mas se perguntasses a um cirurgião da época como é que aquilo funcionava a nível molecular ou celular no cérebro, ele não fazia a mínima ideia. A ignorância teórica do médico não anulava a evidência empírica de que o paciente não sentia dor. Mas Ou a gravidade. Usamos as leis de Newton para calcular órbitas muito antes da relatividade geral de Einstein nos explicar que aquilo era afinal a curvatura do espaço-tempo. Voltando aos dados do governo que estamos a analisar, as agências federais executaram mais de 500 missões distintas de espionagem com estes métodos de visão remota. Estas missões espalharam-se por 19 agências governamentais diferentes, incluindo nomes pesados como a CIA, a DIA, a própria Marinha. o grande problema com a tua analogia da anestesia e da gravidade é o teste da universalidade. Mesmo não compreendendo cada receptor celular do cérebro na altura, a anestesia funcionava a 100% nas mesmas condições físicas para quase cada paciente que fosse colocado em cima da mesa de operações. A pré-cognição e a visão remota falham catastroficamente no teste da replicabilidade universal. Como assim? Há imensos estudos no material que corroboram isto. Há estudos, mas repara na dependência das chamadas superestrelas. O projeto Stargate não pegou em 100 recrutas aleatórios da rua e obteve resultados uniformes para todos. Eles peneiraram milhares de pessoas para encontrar indivíduos com talentos ditos únicos. Ao longo de 20 anos usaram um núcleo duro de talvez 12 pessoas. 12. Quando a eficácia de uma suposta ciência depende do talento subjetivo de um indivíduo específico, que precisa de entrar num estado alterado de consciência para produzir resultados, que na melhor das hipóteses são esporádicos, e soa muito mais à arte ou magia do que uma força física universal mensurável. A ciência não funciona à base de superestrelas. Funciona com a consistência impessoal das leis da natureza. Mas isso é no âmbito militar altamente treinado. E mesmo no que toca ao teu argumento sobre as 17 agências regressarem para pedir mais missões, lamento, mas a história da burocracia militar está repleta de programas bizarros, redundantes ou francamente falhados que sobrevivem anos a fio. Porquê? Devido à inércia dos departamentos e ao desespero puro de obter qualquer microvantagem sobre o Bloco Soviético durante a Guerra Fria. O facto de o Pentágono financiar uma ideia louca durante 20 anos prova apenas que eles tinham orçamentos enormes e medo, não prova que as leis do espaço-tempo foram dobradas num escritório na Califórnia. Compreendo a crítica do talento restrito no programa Stargate, mas é exatamente aqui que as duas partes do meu argumento se unem e fecham o círculo da nossa análise. Se tu exiges replicabilidade universal e impessoal, bem, ela existe. Existe nos laboratórios fisiológicos com que iniciei esta conversa. Nas experiências da condutância da pele com as imagens aleatórias, nós não precisamos de superestrelas psíquicas da CIA. Qualquer pessoa normal, tirada da rua, ligada a um monitor biométrico, quer seja um crente profundo no paranormal ou um cético empedernido como tu, parece manifestar essa ligeira dilatação capilar e a resposta galvânica 10 segundos antes do estímulo-choque. E este é o ponto fundamental. Independentemente de nos sentirmos desconfortáveis porque não temos as equações matemáticas ou o modelo teórico elegante para explicar isto, a evidência é convergente. Convergente até certo ponto. Mas é a convergência entre os suores frios num laboratório moderno em Pádua ou na Califórnia e a identificação precisa de infraestruturas secretas soviéticas, sob restritos controlos cegos do exército americano, tudo aponta na mesma direção empírica. Os dados sugerem
de forma repetida e sistemática que existe uma fenda genuína e desconhecida na nossa compreensão ortodoxa de como a consciência humana interage com o espaço e, sobretudo, com a seta do tempo. Bem, é absolutamente inegável que os controlos científicos implementados nas fases mais avançadas dessas experiências laboratoriais e mesmo as restrições rigorosas impostas aos monitores no programa governamental do Stargate são extremamente exigentes e louváveis. Ninguém nega a sofisticação e o esforço enorme colocado em tentar isolar este fenómeno ao máximo possível. Os investigadores da área não são tolos nenhuns. Contudo, na filosofia da ciência, quando lidamos com anomalias deste calibre, anomalias que de forma muito conveniente exigem que rasguemos os manuais de física e reescrevamos a causalidade básica do universo para que elas possam sequer existir, a navalha de Occam tem de ser aplicada de forma implacável. Qual é a explicação mais simples à luz do conhecimento humano? A probabilidade de estarmos, na verdade, a medir os limites absolutos da nossa própria metodologia científica, os pequenos pontos cegos e os algoritmos enviesados nos geradores de números pseudo-aleatórios. A nossa suscetibilidade natural ao viés de confirmação quando analisamos gestalts e desenhos ambíguos. E a amplificação do tal ruído estatístico invisível através da agregação massiva em meta-análises gigantescas. Para mim, a avaliar pelo material, isso permanece a hipótese mais racional, mais económica e, sem dúvida, muito mais segura. O simples facto de podermos ter esta conversa focada em protocolos de ocultação, micropsicoquinese e geradores de números aleatórios significa que esta disciplina amadureceu, deixou as tendas de circo e entrou na academia. E mais importante, a ausência de uma aplicação tática e militar fiável a 100% não equivale à ausência do fenómeno. A ideia do fenómeno pode ser absolutamente real, mas não domesticável. Pode ser intermitente, dependente de estados emocionais agudos e, por isso, totalmente inútil para a frieza de uma sala de operações militares. Mas continua a ser profundamente central para compreender a natureza da própria consciência humana. Será que o cérebro não gera a consciência, mas antes a recebe, como um rádio sintonizado numa frequência mais ampla? As explicações puramente biológicas e psicológicas que temos hoje em dia para explicar intuições profundas ou a sensação de prever o futuro, baseadas em memórias reprimidas e inferência subconsciente de pequenos detalhes no nosso ambiente, são ordens de grandeza mais robustas, logicamente, do que a hipótese de o cérebro ser um receptor cósmico. Então, na tua visão, estes 50 cientistas referidos na série estão essencialmente numa caça aos gambuzinos altamente financiada? Não diria caça aos gambuzinos. Diria que estão a fazer algo vital, mesmo que cheguem a uma conclusão diferente daquela que procuram inicialmente. O verdadeiro valor deste esforço e de documentários como o da RTP reside em mostrar a dedicação da mente humana em tentar compreender-se a si própria, aos seus medos, às suas esperanças, às suas ilusões de ótica cognitiva. Mesmo que no final destas décadas todas se prove sem sombra de dúvida que a clarividência é gerada exclusivamente pela maquinaria neural enganando-se a si própria, a viagem terá valido a pena. Aprendemos mais sobre a nossa espécie investigando os nossos mitos mais profundos do que ignorando-os. Nisso, acho que podemos finalmente encontrar um terreno comum de convergência. Ambos concordamos que a série presta um serviço essencial ao público. Ao expor a comunidade a este debate-frente, retiramos estes fenómenos das sombras do charlatanismo e colocamos-los sob os holofotes duros da razão e do questionamento sistemático. Exatamente. Quer as respostas sejam físicas ou puramente psicológicas. Se a incerteza é o grande motor do conhecimento humano, então a clarividência, a telepatia ou a percepção extrasensorial fornecem um combustível inacreditável para esse motor. Demonstram-nos que, independentemente da resposta final sobre o que nos move, a nossa curiosidade coletiva recusa-se a aceitar limites geográficos, temporais ou intelectuais. Muito bem dito. Cabe a quem acompanhou o documentário e a quem nos acompanhou aqui mergulhar nos dados, avaliar os argumentos de ambos os lados da barricada e decidir se estamos a assistir ao nascimento lento de uma nova física da consciência ou apenas a contemplar o reflexo formidável e labiríntico das nossas próprias esperanças. Absolutamente. A beleza de um debate científico maduro não é declarar um vencedor ao soar do gongo, mas garantir que a dúvida é cada vez mais requintada. Se a nossa espécie se contentasse com o confortável limite do que já conhece, ainda estaríamos a viver em cavernas, assustados com a trovoada.
O que eu acho verdadeiramente fascinante em ambas as nossas posições, e creio que é o grande valor deste material para quem nos ouve, é que as duas hipóteses exigem que a ciência ortodoxa faça uma introspeção profunda. Pensemos nisto. Quer estes pequenos picos no laboratório sejam o reflexo de viagens reais de informação no tempo, desafiando a termodinâmica, quer sejam, pelo contrário, a manifestação de falhas metodológicas indetetáveis, mas tão perfeitamente camufladas que enganaram dezenas de académicos brilhantes e serviços de inteligência americanos durante décadas, seja qual for a verdade final, a parapsicologia e o estudo metodológico da precognição têm servido um propósito inestimável. Têm forçado a ciência a examinar de perto os seus próprios limites, o rigor invisível das suas ferramentas diárias e os tabus em torno do que ousa ou não investigar. Nisso, confesso, estamos em absoluta e total concordância. O estudo empírico de anomalias extremas, daquelas coisas que teimosamente não encaixam, é o derradeiro teste de stress ao método científico. Mostra-nos na prática pura como é que a comunidade académica e as instituições lidam com dados que ameaçam diretamente os seus paradigmas centrais. Independentemente no fundo da caixa haver um sinal real, mágico, quântico ou apenas pós-estatístico metodológico, o rigoroso processo de tentar separar essa escuridão da luz melhora drasticamente a forma como construímos computadores, desenhamos protocolos cegos e escrutinamos toda a ciência formal que fazemos hoje em dia. O material está lá para quem quiser cavar mais fundo, seja para descobrir efetivamente uma nova força de clarividência, ou seja apenas para mapearmos a nossa incrível e vulnerável sede de querer dominar o futuro. A investigação é o único caminho. Sem dúvida. Agradecemos o vosso rigor analítico e a mente aberta em mais uma troca de ideias. Até breve. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.